Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso do número 18, está escrito: Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus e entendemos a quantidade de promessas que constam daquilo que Deus deixou para cada um de nós, a gente entende também que na coleção das promessas de Deus há consolo, há regozijo, há esperança, há alegria, há conforto. É uma provisão sem fim de tudo aquilo que Deus quer para cada um de nós e nos revela através de sua palavra. Mas como é que eu vou consolar outra pessoa se eu não conheço os instrumentos de consolação, as promessas de Deus contidas na palavra dele, para que eu pudesse apresentá-las para essa pessoa carente de um conforto espiritual? Se eu não sei quais são essas palavras de consolo, como é que eu posso entregá-las para alguém? Mas tem um problema mais imediato. Se eu não conheço essas palavras de consolo, como é que eu vou usá-las para mim mesmo no momento de tribulação? Quando a gente compara isso com o primeiro capítulo de Josué, no verso 8, conhece a palavra, medita na palavra, entende a palavra, coloca ela em prática e aí você vai ser bem-sucedido em tudo que fizer, a gente começa a entender que se nós podemos ser usados por Deus para apresentar a palavra de consolo que vem do Senhor para outras pessoas, é porque nós também estamos habilitados em Deus para encontrar consolo para as nossas próprias vidas, quando a gente conhece a palavra, medita na palavra, entende a palavra e coloca ela em prática primeiro nas nossas vidas. A pregação mais forte não é aquela que a gente fala, é aquela que a gente vive. E quando a nossa experiência, quando a densidade da nossa vida traz em si as marcas da nossa experiência, do nosso caminhar com Deus, o que a gente fala às vezes é secundário. A gente pode até ministrar as pessoas sem mesmo usar palavras. É óbvio que quando a gente precisa usar as palavras, seria importante que a gente conhecesse as promessas do Senhor. Algumas para consolo, algumas para alegria, outras para esperança, muitas para cura. Tem toda sorte de bênçãos e riquezas naturais e espirituais contidas na palavra do Senhor, prontas para serem liberadas nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, assim que a gente tiver a ousadia para conhecer, meditar, entender e praticar. E uma das práticas que a gente pode fazer é profetizar, é falar em voz alta cada uma dessas promessas na vida de quem está ao nosso redor e muitas vezes para nós mesmos. Todo dia, meditando e falando em voz alta as promessas do Senhor, a gente que meio que se vacina contra toda essa sorte de bagunça e de confusão que existe no mundo. O desespero é como se fosse a água do mar. Existe muito no mundo, mas a água não afunda o barco quando o barco navega por sobre ela. O problema é quando essa água invade o navio ou o barco. O problema não é a água em volta, o problema é a água dentro. O problema não é o desespero em volta no mundo. O problema é quando as brechas permitem com que esse desespero entre na vida das pessoas. Então não é só consolar quem precisa de consolo no momento propício, mas é também se alimentar, se nutrir da palavra de Deus para se fortalecer, a ponto de, quando chegar o momento de tribulação e ele vem, a gente está mais forte, mais preparado, mais firmado na rocha eterna que é o Cristo. É sobre essa palavra que eu oro. Pai, obrigado, Senhor, por tanta riqueza, por tantas promessas que o Senhor nos deixou na Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a sermos mais diligentes, a sermos mais disciplinados, Senhor Deus, a sermos mais interessados, apaixonados pela Tua palavra, para que a gente possa conhecê-la, lê-la diariamente, para que a gente possa meditar nela com a ajuda do Teu Santo Espírito, de forma que a gente entenda e pratique. E não só coloque em prática nas nossas vidas nos momentos de necessidade, ou ajude outras pessoas que também precisam. Mas eu te peço, Pai, nos ajuda
a consumir a Tua palavra, Senhor Deus, a nos alimentar do pão da vida que desceu do céu, o Cristo, a palavra encarnada, de forma que a gente se fortaleça dia após dia, para que o nosso homem interior, o nosso espírito, fique firmado em Ti, e que não sejam as situações ao nosso redor que determinem a nossa vida, mas que a gente passe por elas com a força do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.